Sabe qual é a negociação mais difícil que existe? Não é com o chefe, nem com o cliente. A mais complicada é aquela que acontece aqui dentro, com a gente mesmo. E é sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando nas ideias de William Ury para dominar essa conversa interna. Para a gente começar, fica a pergunta. Numa negociação tensa, naquela conversa difícil que não sai da cabeça, quem foi o oponente mais complicado? Um chefe irredutível, talvez? Um cliente que não cede? Ou aquele parente que sempre acha que está certo? Olha, a resposta, segundo William Ury, é bem surpreendente. Ele passou décadas mediando de tudo, desde briga de família até guerras civis, e percebeu um padrão. O maior obstáculo para a gente conseguir o que quer não é o outro. Somos nós mesmos. É a nossa tendência de reagir de um jeito que acaba nos prejudicando. Então, como é que a gente vira esse jogo? O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender esse problema da autossabotagem. Depois, conhecer a solução, que é o sim interno. E, por fim, explorar os 3 primeiros passos para chegar lá. Ok, vamos começar pelo começo do problema, a tal da autossabotagem. Ela geralmente acontece no piloto automático, sabe? Quase sem a gente perceber. É só olhar em volta. Uma disputa de negócios que vira um processo caríssimo. Um divórcio que se transforma numa guerra que machuca todo mundo. A causa, muitas vezes, é essa mentalidade de ganha-perde. Aquela crença de que, para um lado ganhar, o outro tem que obrigatoriamente perder. E o resultado é irônico, mas no fim todo mundo sai perdendo. Mas olha que interessante. Se nós somos o obstáculo, nós também somos a solução. Uri propõe um caminho para a gente transformar esse oponente interno no nosso maior aliado. Ele chama isso de alcançar o sim interior. Esse mapa que a gente está vendo é a chave de tudo. O sim interior não é só um sentimento, é uma estratégia, com etapas. Tudo começa com um sim para si mesmo. Isso dá a base para a gente dizer sim para a vida, com todos os seus altos e baixos. E só aí, com essa base sólida, é que a gente está pronto para dizer um sim genuíno para os outros. É uma construção, passo a passo. O método completo tem 6 passos, mas, como em qualquer boa construção, o alicerce é o que mais importa, não é? Por isso, hoje, a gente vai focar nos 3 primeiros blocos, que são a fundação para qualquer negociação de sucesso, seja ela interna ou externa. O primeiro passo é esse: coloque-se no seu lugar. E a ideia é bem simples, na verdade. É dar uma pausa naquele juízo interno super crítico que todos nós temos. É começar a se tratar com a mesma compreensão e respeito que a gente teria com um bom amigo ou um sócio valioso. E como é que isso funciona na prática? Bom, são 3 ações. Primeiro, ir para o camarote para ganhar perspectiva. Segundo, ouvir com empatia o que se passa aqui dentro. E terceiro, usar essa escuta para descobrir quais são as nossas reais necessidades. Essa metáfora de ir para o camarote é simplesmente genial. Imagina que a vida é um palco. Em vez de estar lá no meio da cena, reagindo a tudo que acontece, a gente sobe para o camarote. De lá de cima, dá para observar a situação toda, e assim mesmo, com muito mais clareza, calma e autocontrole. Depois de observar do camarote, vem a parte da escuta. E a ferramenta principal aqui é uma única pergunta, muito poderosa. Por quê? Vamos pegar o caso do empresário Abílio Diniz. No meio de uma briga bilionária, alguém fez essa pergunta para ele várias e várias vezes. Mas por que você quer isso? E lá no fundo, ele descobriu que não era sobre dinheiro ou controle. O que ele realmente buscava era liberdade. Muito bem, vamos para o passo 2, assumir a responsabilidade. Se conhecer ao começo, mas a verdadeira virada de chave acontece quando a gente para de apontar o dedo. É sobre sair do jogo da culpa e tomar as rédeas da própria história. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Culpar os outros nos coloca num papel de vítima, sempre olhando para o passado. Já assumir a responsabilidade nos transforma em protagonistas, focados em criar soluções para o futuro. É a diferença entre entregar o nosso poder e pegar ele de volta. E isso nos leva a um conceito super importante, a BATNA interior. Em negociação, BATNA é a sua melhor alternativa se o acordo não der certo. Agora, a BATNA interior é outra coisa. É o compromisso incondicional com o nosso próprio bem-estar, aconteça o que acontecer. É saber que com ou sem aquele acordo, a gente vai ficar bem. É aí que mora o verdadeiro poder. Com autoconhecimento e responsabilidade na bagagem, a gente chega no terceiro passo, que talvez seja o mais profundo de todos: reenquadrar o mundo.
E isso não é sobre o mundo lá fora, não. É sobre a lente através da qual a gente enxerga tudo. Albert Einstein dizia que essa é a pergunta mais importante que um ser humano pode se fazer. E o motivo é simples. A resposta que a gente escolhe acaba moldando todas as nossas ações. Se a resposta for não, a vida vira uma batalha. Se for sim, a gente age com mais confiança e abertura. No fim, é uma profecia que a gente mesmo realiza. Essa comparação aqui é muito clara. Uma visão de mundo hostil nos prende numa mentalidade de escassez, de conflito. Por outro lado, uma visão de mundo mais amistosa abre as portas para cooperação, para criação de valor, para enxergar os outros como parceiros em potencial. E aqui vem uma descoberta da psicologia que muda o jogo. A gente tende a achar que a felicidade depende de ganhar na loteria ou de conseguir aquela promoção. Mas a ciência mostra que não é bem assim. Nós temos uma espécie de sistema imunológico psicológico que nos permite sintetizar a felicidade. Ou seja, a felicidade não é algo que a gente encontra por aí, é algo que a gente fabrica aqui dentro. Certo, mas como a gente cultiva essa visão na prática? O livro sugere uma disciplina diária. Primeiro, lembrar das nossas conexões. Segundo, reconhecer esse nosso poder de criar bem-estar. E terceiro, que é talvez o mais transformador de todos, praticar a gratidão, especialmente pelas lições que vêm escondidas nos desafios. Essa citação do psicólogo Carl Rogers resume a jornada de uma forma perfeita. A verdadeira mudança não vem da autocrítica, mas sim da autoaceitação. É justamente quando a gente para de lutar contra si mesmo que finalmente abrimos espaço para evoluir. E para a gente fechar, fica uma última reflexão. E se a vida, com todas as suas dificuldades, não for um adversário? E se ela for, na verdade, uma parceira, tentando ensinar alguma coisa? E se, no fundo, a vida estiver do nosso lado? Fica aí pra gente pensar.